Boa noite, quero deixar aqui o meu boa noite aos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança, que está ali situada na Vila Olímpia, na Rua Dracena, 184. E hoje nós estamos aqui para mais um culto, né? Transmitindo da nossa casa, por conta de toda essa pandemia. Então nós queremos saudar os irmãos e a você que também, porventura, venha nos acompanhar nesse culto. E o que nós vamos fazer? No primeiro momento, nós vamos orar, vamos cantar aqui 2 cânticos, né? E logo em seguida vamos pregar, né, uma mensagem da palavra de Deus que está no Salmo 121. Então, se você tem uma Bíblia aí, já pode deixar a Bíblia aberta lá no Salmo 121, que é o tema da nossa mensagem de hoje, né? Nós estamos falando sobre promessas para considerar em tempos de dificuldade, né? E hoje nós vamos ver o Deus que cuida de você. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos dado mais um dia de vida, o privilégio de sermos teus filhos, temos a vida eterna. E nesse momento, ó Pai, queremos pedir que o Senhor, que nos sondas, que nos conhece, que o Senhor possa nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, preparando assim o nosso coração para cantarmos louvores, orarmos, pregarmos a Tua palavra, recebermos a Tua palavra em nossos corações. Pai, ser conosco e nós oramos para que tudo que o Senhor fizer em nossa vida hoje, o Senhor possa fazer para a honra e glória do Senhor. E é isso, ó Pai, que nós pedimos, desde já agradecidos e confiados no nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O nome dele é que oramos. Amém. Tem um cântico que é baseado no Salmo 23, versículo 1, né, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós vamos cantar ele agora. O meu pastor é o bom Jesus, deita-me faz em pastos verdejantes, e a mim junto às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me nas veredas da justiça, pelo amor do seu nome me guia com seu amor. O meu pastor é o bom Jesus, deita-me faz em pastos verdejantes, e a mim junto às águas tranquilas, certamente bondade me seguirá todos os dias da minha vida, certamente bondade me seguirá. Que a bondade do Senhor possa seguir, né, em sua vida todos os dias. E isso me leva aqui a um corinho antigo, né, conhecido aí pelos irmãos, que fala que Deus tem cuidado, né, de você. E em 1 Pedro 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, versículo 7. Deus tem cuidado de você, sim, tem cuidado de você. É
Deus tem cuidado de você, né? Deus tem cuidado de cada um de nós. E Ele continuará cuidando à medida que nós permitirmos, né? Permitirmos aí que Ele cuide de cada um de nós. No Salmo 121, nós temos aqui 8 versículos. E o versículo 1 diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Então, promessas para se considerar em tempos de dificuldade. Hoje nós vemos aqui no Salmo 121, Deus que cuida de você. Nós estamos aqui diante de um salmo, né, que é chamado, na verdade, nós temos 15 salmos na Bíblia que são chamados salmos de ascensão, e este aqui é um deles, né? Eram salmos cantados por aqueles que viajavam para Jerusalém para a época das festas, né, que lá ocorriam. Essas eram canções de viagem, canções da estrada, canções para a jornada da vida aqui. São chamados de salmos de ascensão, não apenas porque estava a pessoa ali subindo para Jerusalém, mas porque os próprios salmos, né, nos conduzem para cima, ou seja, para Deus, em nossa caminhada pessoal com o Senhor. Eles são trampolins, né, para o coração de Deus. São salmos que nos elevam até a Deus, né, para a nossa jornada, para a nossa vida. Sabe, uma grande verdade é que todos nós precisamos de ajuda, né, às vezes na vida. Aonde você vai quando você precisa de ajuda? Você chama os seus familiares? Você chama os seus amigos? Você disca 190? Sabe, é bom você ter um sistema assim de apoio, né? Que ajude você nos momentos difíceis, mas nós precisamos olhar além disso. A história e a experiência, elas nos ensinam que nenhum plano de segurança, nenhuma apólice de seguro, né? Nenhum sistema de segurança pode mantê-lo, né, de absolutamente seguro nesta vida aqui. A verdade é que você pode seguir todas as regras, você pode tomar todas as precauções, você pode fazer exercícios, pode se alimentar bem, e mesmo assim as coisas darem errado. Né? Tem um escritor, né, ou seja, uma pessoa famosa que tem deixado algumas frases, e uma das frases das pessoas é usada como um jargão popular, né? E diz assim: Deus ajuda aqueles que se ajudam. Isso foi dito por Benjamin Franklin, né? Se você conhecer a história lá dos Estados Unidos, você vai ouvir falar bastante dele. E ele diz: Deus ajuda aqueles que se ajudam, mas quando você olha para a Bíblia, né, você vê que as Escrituras nos ensinam que Deus ajuda aqueles que buscam a sua ajuda. Nenhum de nós está seguro até que se refugie em Deus. Essa é a verdade aí que nós encontramos aqui nesse salmo. O Salmo 121, ele é um salmo sobre a confiança no cuidado providencial de Deus. É um salmo de viagem. Muitas pessoas leem este salmo
antes de viajarem, por exemplo, né? Se você acompanhar a vida de judeus, né, os judeus devotos, eles recitam ou parte desse salmo, digamos assim, antes de sair ou de entrar em suas casas. Eles fixam assim um pequeno cilindro chamado de, acho que é mezuzá, ou mezusa, na porta, né, no batente da porta, no lado direito, que tem algumas escrituras bíblicas, né, como Deuteronômio 6, o capítulo 6 e o capítulo 11 de Deuteronômio também. E sempre quando eles vão sair ou vão entrar em suas casas, então eles tocam naquele cilindro lá, né? E recitam aqui o Salmo 121, versículos 5 a 8, né? E o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Aí eu pergunto para você, você precisa de ajuda? Se você precisa de ajuda, este salmo aqui, então, é para você. É um daqueles salmos, né, que você poderia memorizar e ter sempre à mão quando você estiver na jornada da vida. O Salmo 121, ele nos ensina aqui pelo menos 3 grandes verdades sobre a ajuda e o cuidado de Deus, né, na nossa vida. Por exemplo, ele vai ensinar aqui que o Criador é aquele que te ajuda. Vai ensinar também que o Deus de Israel é aquele que te protege. E vai ensinar também que o Senhor é aquele que te guarda de todo o mal. Nós vamos começar aqui olhando para a primeira grande verdade, que é essa: o Criador, né, do universo é aquele que guarda você. Olha o versículo 1 e o versículo 2 do Salmo 121, diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, veja, o Criador é o seu auxiliador, é aquele que ajuda você. Esses versículos aqui trouxeram muito consolo ao povo de Deus. Ao longo dos anos, né, eles viram aqui o Criador de todas as coisas cuidando deles. Eles nos dizem aqui, por exemplo, muitas coisas sobre Deus e a ajuda que ele oferece. A primeira situação aqui, né, se você olhar o versículo 1, ele diz assim: olhe além das montanhas e enxergue o Deus que as criou. Eu pergunto a você, você olha além das montanhas, você enxerga esse Deus que as criou? Em primeiro lugar, né, esses versículos, eles nos ajudam, nos encorajam a olhar além das montanhas para o Deus vivo e verdadeiro que criou cada uma delas. Essas montanhas aqui no os versículos 1 e 2, né, são parte do argumento que o salmista está usando. Montanhas são símbolos de força, são símbolos de estabilidade. As montanhas são grandes, né, em tamanho, elas são duradouras, elas são imutáveis. E eu já tenho uma certa idade, já passei dos 50 anos aí, e eu nasci aqui em Pindamonhangaba, olhando para a Serra da Mantiqueira, e elas estão aí, altas, firmes, fortes, durando, né, são duradouras, e elas estão aí, né? A criação reflete o Criador. E assim, o Deus que fez as montanhas é ainda maior em poder e força do que as próprias montanhas. As colinas, elas estão voltadas para cima. Sabe, quando a pessoa começa a enfrentar um problema, ela tem o costume de olhar para baixo, né? Olhar para o problema, ou para os problemas ali. Você olha para o rosto das pessoas e os rostos, né, estão abatidos. Porque a pessoa, o foco dela está nos problemas ali, e quando a pessoa está com o foco no problema, o problema tende a arrastar a pessoa ainda mais para baixo. O salmista está dizendo aqui: não olhe para baixo, olhe para cima. Olhe, na verdade, além da montanha e enxergue o Deus que as criou.
né? Então as colinas, elas são um lembrante, desculpe, as colinas são um lembrete para olharmos para cima, para elevar os olhos e olhar, né, para o Deus que criou aquela montanha ali, o Deus que está acima delas. Lembre-se de que esse salmo aqui ele foi cantado por alguém que estava a caminho de Jerusalém. E estando, né, a caminho de Jerusalém, ele, ao se aproximar de Jerusalém, olhou as colinas ali, né, e viu também, né, a cidade de Jerusalém e o templo, né, ou seja, a morada de Deus. Eu vou pedir para você olhar no Salmo 46, deixa eu me abrir aqui, no Salmo 46, versículo 1, que diz assim, ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Olha o Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2, que diz assim, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. E sabe o que está nos dizendo aqui, este salmo? Que Deus, ele é maior do que as montanhas, ele é um Deus que sempre existiu, de eternidade a eternidade, ele existe antes das montanhas. Nós não olhamos para as montanhas em busca de força, mas as montanhas, né, elas desviam os nossos olhos dos nossos problemas e elas nos ajudam a elevar os nossos olhos para Deus, né, que pode nos ajudar em nossos problemas, nos momentos de dificuldade que enfrentamos e tudo mais. Então, não olhe apenas para as montanhas, mas olhe para aquele que fez as montanhas. Olhe além da criação e enxergue o Criador. Sabe, teve alguém que diz assim, a natureza não é a solução, ela aponta para a solução. Sabe, a solução não está na montanha, está no Deus que criou a montanha. E aqui, então, isso me leva a mais um ponto aqui, né? A sua ajuda vem do Criador do céu e da terra. No versículo 1, ele fala que tem uma pergunta, de onde me virá o socorro? Né? De onde vem o meu socorro? E no versículo 2 você tem a resposta que diz assim, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. Sabe, Deus não fez somente as montanhas, Deus fez tudo. E essa é a descrição, né, de Deus como Criador do céu e da terra, aparece pelo menos 3 vezes nesses salmos, que são chamados salmos de ascensão. Né? Olhe, por exemplo, aí o Salmo 124, versículo 8, diz assim, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abra no Salmo 134 e veja o versículo 3, o Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Então, se você olha o Salmo 121 e o 124, mostra a fonte da ajuda. E no Salmo 134 fala sobre a fonte da sua bênção, né? Nesse Criador do céu e da terra. Se você abrisse a sua Bíblia agora em Gênesis 1:1, você veria lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você abrir a sua Bíblia em Jeremias 10, versículo 12, eu não vou abrir lá, eu vou ler porque eu tenho aqui para você, diz assim, Deus fez a terra pelo seu poder, ele fundou o mundo por sua sabedoria e estendeu os céus por seu entendimento. Se você junta tudo isso, né, em outras palavras, o Criador do céu e da terra tem poder, tem sabedoria e tem compreensão ilimitados. E ele tem todos os recursos, e muito mais até, para atender a todas as suas necessidades. Ele tem o mundo inteiro em suas mãos, não somente o mundo, mas o universo inteiro. E aqui diz que ele ajuda você. E aí eu pergunto, faz diferença você saber que o Criador do universo é o seu ajudante?
é o seu amigo, é aquele que auxilia você. Sabe, quão grande é o seu problema? É enorme. Eu vou dizer assim, compare então esse problema com o Criador do céu e da terra. Sabe, tem um senhor chamado Gerald Williamson, que diz assim, porque Deus controla o universo, o acaso está descartado. E porque é Deus quem controla o universo, o destino também está descartado. O que ele está dizendo com isso? Ou seja, nós vivemos em um mundo sem acaso e sem destino. E aí você vê que esse aqui é o mundo de Deus, é o mundo da providência de Deus. E isso significa aqui que nada pode acontecer a você fora da vontade, fora do cuidado de Deus. Sabe, teve um marido que ele iria viajar e ele orou então com a sua esposa antes de partir. E ele disse assim, ó, querido Senhor, por favor, proteja minha esposa e filhos enquanto eu estiver fora. Quando ele terminou de orar, a esposa disse para ele, quem você acha que nos protege quando você está aqui? E isso aqui é uma boa resposta, porque na verdade Deus cuida tanto quando o marido estava ali, né, presente, ou quando ele estivesse ausente. É o mesmo Deus que cuida, assim. E eu pergunto a você, qual é a fonte da sua ajuda? E aqui o Salmo 121 nos diz que a fonte da nossa ajuda é o Criador do céu e da terra. Amém? Essa é a primeira grande verdade aqui desse Salmo. E aí eu vou levar você agora de novo lá para o Salmo 121 e olhar os versículos 3 até o 6, que diz assim, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. E isso me leva à segunda grande verdade aqui. O Deus de Israel é aquele que protege você. Deus é o teu protetor. Sabe, esses versículos aqui estão nos ensinando que Deus não é apenas o Criador do mundo, mas Ele é também teu protetor. E o nome que foi usado aqui, o nome de Deus, né, nesse salmo, e em todos os 15 salmos de ascensão, quando fala assim, Ele é o Senhor, esse Senhor está escrito aqui em letras maiúsculas, se você consegue perceber isso, que vem da palavra hebraica Yahweh, ou Yahvé, ou Javé, como alguns leem por aí. E é um nome que fala, né, da aliança de Deus com o povo de Israel, ou seja, é um nome que fala da aliança de Deus com o seu povo e a fidelidade desse Deus para com eles. Esse nome aqui apontava para a relação da aliança, ou relação de aliança de Deus com Israel. Sabe, como crentes em Cristo, se você já entregou sua vida a Jesus, você também tem esse relacionamento aqui com o Senhor, ou seja, você faz parte do povo, da aliança de Deus. Sabe, você então pode confiar na fidelidade de Deus a você em Cristo. Quando você lê o Antigo Testamento e você vê como é que Deus estava ali cuidando de Israel, você pode ter certeza de que Ele fará o mesmo por você também, se você é alguém que já entregou sua vida a Cristo e confia nele. A palavra-chave aqui nesses versículos aqui é a palavra vigia, né? Quando fala o guarda de Israel, o vigia de Israel, vem da palavra hebraica chamar, que significa zelar, significa guardar ou proteger. Ela aparece pelo menos umas 6 vezes aqui nos versículos 3 a 8. Aqui. Ou seja, se você está em Cristo, então aquele que zela por Israel, zela por sua vida também. Se você, né, é alguém que está em Jesus, como diz aqui o Salmo, né, quando ele fala o guarda de Israel, né, ele é aquele que zela por sua vida e é aquele que é o seu protetor, é aquele que é o seu guarda-costas. Sabe, veja
algumas maneiras pelas quais Deus cuida de você. Nós vamos olhar aqui, né? Ele protege você de acidentes. Que isso? Sério? Quando ele fala aqui, assim, não deixará vacilar o teu pé, ou seja, não deixará o seu pé escorregar, né? Sabe, quando você constrói sua vida em Deus, né, e na palavra dele, você está em terreno sólido, firme. Você tem uma base sólida para seus pés, para a sua vida. O Senhor confirma os seus passos, tá? Eu vou pedir para você abrir no Salmo 37. Olha o Salmo 37, versículo 23 e 24. Diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão. Então não há acidentes, né, para aqueles que colocam a sua fé em Cristo. Eu vou dizer assim que, na verdade, tudo que acontece em sua vida ocorre sob o cuidado providencial de Deus. Ou seja, mesmo que você sofra um acidente, alguma coisa, Deus está ali junto com você naquilo. Mas ainda continua aqui mais. Lá em Salmo 121, versículo 3, né, nós vimos que ele não deixa seu pé escorregar. No versículo 4 diz assim, que ele não tosquenejará, nem dormirá. Ou seja, ele não cochila nunca, não dorme. E quando você olha essa situação, isso está em contraste com os deuses pagãos que nós encontramos aí a menção deles nas Escrituras. Vou pedir para você abrir, por exemplo, lá em 1 Reis 18, versículo 27, quando Elias estava ali enfrentando os profetas de Baal. Olha o que ele diz no versículo 27 de 1 Reis 18. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamar em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. Então, em contraste com o Deus vivo verdadeiro, o Deus de Israel, o nosso Deus, ou aqueles que se intitulam deuses, mas não são, como os pagãos assim o diziam, né, o faziam e fazem até hoje, Elias está dizendo, ele pode estar dormindo. Vai lá e tenta acordá-lo. Grande verdade é que o nosso Deus não dorme, não cochila. Ou seja, você pode clamar a Deus em qualquer momento que você esteja enfrentando, e Deus estará sempre acordado e concentrado em você, disposto a ajudar você. Sabe? Porque Deus nunca cochila, porque Deus nunca dorme. Você pode dormir tranquilo, né? Olha aqui, porque Deus está acordado, você pode dormir sossegado, sabendo que Deus vai ajudar você a resolver aquele problema. Não importa o problema com o qual, né, você está lidando, você pode deixá-lo nas mãos de Deus e ir dormir à noite, sabendo que esse Deus vivo, esse Deus verdadeiro, esse Deus que é o Criador do céu e da terra, esse Deus que não cochila, que nem dorme, ele cuidará de você, ele vai cuidar de você. Nós cantamos o corinho, Deus tem cuidado de você. O meu pastor é o bom Jesus. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Esse Deus, ele cuida. Mas tem mais aqui ainda, né? Ele está perto de você. Sabe? Olha aí, continuando o versículo. No versículo 5 fala assim, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Sabe, Deus protege você dos acidentes, Deus nunca cochila, Deus nunca dorme, e Deus está perto de você. Ele é a tua sombra. Sabe, as montanhas podem estar distantes, mas Deus está perto. Ele é a sombra à tua direita, ele está perto de você.
Abra sua Bíblia no Salmo 16, veja o versículo 8. Salmo 16, versículo 8. Diz assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. E a minha pergunta é: você colocou o Senhor à tua direita? Você permite que ele cuide de você, da sua vida? Ele é o seu Senhor, ele é o seu Salvador. Diz aqui: porque ele está à minha direita, não serei abalado. Sabe, em Gênesis 28, versículo 15, quando Deus falava a Jacó, ele diz assim: eu estou com você, zelarei por você aonde quer que você vá. Você pode ler lá depois, Gênesis 28, versículo 15. Deus falou para Jacó: eu vou com você, eu estarei com você, eu zelarei por você. O Senhor é a sua sombra à sua direita. Sabe, se ele for, isso significa que Deus acompanha você em cada passo do caminho. Isso significa que Deus está perto de você. Mas ainda tem mais verdades. Lá no Salmo 121, veja o versículo 6. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele protege você em todos os momentos. Sabe, os viajantes de Jerusalém, né, que iam para Jerusalém, enfrentavam muitos perigos ao longo do caminho, ao longo da jornada. A insolação era um perigo real durante o dia. Mas sabe que existia também insolação durante a noite? O fato é que muitas vezes ocorriam mudanças extremas de temperatura entre o dia e a noite, né? E aí a lua, por exemplo, ela foi associada à loucura. Você já ouviu falar, por exemplo, que ele é lunático? Vem daí. E essa mesma expressão, essa ideia também foi chamada de insolação também. Aí você fica pensando aqui, havia o perigo aqui durante o dia, durante a noite. Ora, se eu pensar durante a noite, também tinha o perigo dos bandidos, de animais selvagens ali, né, durante a noite. Mas havia perigos de dia, perigos de noite, na estrada. Só que o versículo 6, o que ele diz aí? O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ou seja, Deus está assegurando ao viajante que ele estaria seguro, tanto de dia quanto de noite, seja a todo momento ele estaria protegido. Abra sua Bíblia no Salmo 91. Salmo 91, versículo 5 e versículo 6. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. E aqui é interessante, porque a língua hebraica, frequentemente ela usa pares opostos para indicar totalidade. Isso é chamado de merismo, né? Merismos. Em outras palavras que nós vemos aqui, né, que Deus usou aí os extremos para, na verdade, incluir tudo que está entre eles. Quando você lê lá que o sol não prejudicaria a pessoa durante o dia e nem a lua durante a noite, o que realmente está querendo dizer ali é que Deus o protege em todos os momentos. Todos os momentos, tanto de dia como de noite e tudo mais. Deus está presente para ajudar você em todos os momentos e em todos os problemas da sua vida. É o que está sendo dito aqui. Mas volte lá, porque nós temos mais 2 versículos ainda, versículo 7 e versículo 8. E diz aqui: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Isso aqui me leva à terceira verdade, que o Senhor é aquele que te guarda de todo mal. Versículos 1 a 6 estavam todos no tempo presente. E quando você vê os verbos aí no tempo presente, está descrevendo o que Deus faz por você agora. Aí nos versículos 7 e 8, você recebe promessas para o futuro.
nos dizendo o que Deus fará por você. E nesses versículos aqui, o Salmo passa de exemplos específicos para um princípio geral, né, que predomina aí em todo o Salmo. O Senhor nos protegerá de todo o mal. O que isso me ensina? Versículo 7. Ele zela por todos os aspectos da minha vida. O Senhor te guardará de todo o mal. Deus zela pela sua vida. E a palavra mal aqui eu posso traduzir também por dano. Ou seja, o Senhor te guardará de todo o dano. Sabe, Jesus nos ensinou a orar por algo semelhante, né? Assim, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Mateus 6, versículo 13. Sabe, Deus não nos diz que você nunca terá problemas. A diferença é que ele promete estar com você nos seus problemas. Ou seja, ele pode transformar os seus problemas. Eu vou abrir no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? 37 a 39 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o mal nunca vencerá, nada poderá impedir o propósito de Deus em sua vida, nada poderá separar você do amor de Deus por você em Cristo. E aqui, sabe, eu quero abrir em Lucas, capítulo 21, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 16, deixa eu só conferir se é isso mesmo. Ele diz assim: e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Sabe o que está dizendo esses versículos do Evangelho de Lucas? Que você vai ter problemas na vida. Você pode até ser traído por pessoas que estão próximas, pessoas que são queridas. Ou seja, você enfrentará muitos problemas, até mesmo a ponto de traição ou morte, mas você sairá vitorioso. Quando Deus é por você, nenhum mal, nenhum dano permanente pode acontecer em sua vida. Por quê? Porque Deus cuidará de todos os aspectos da sua vida. Volte lá para o Salmo 121, veja o versículo 8. Diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Ou seja, ele cuida de cada transição de sua vida. Sabe, geralmente são as transições na vida que nos atrapalham. Está tudo indo bem. Está acostumado com aquela rotina, está na sua zona de conforto e, de repente, vem a transição. Vem a mudança, né? Ou seja, o deslocamento, a mudança de emprego, a mudança de saúde, a mudança de relacionamento. E aí a luta começa. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 6. Deixa eu ver aqui, diz assim: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Salmo 139, versículos 2 e 3, diz assim:
Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sabe, quando você está com a sua vida entregue nas mãos de Deus, não tem problema a transição. Porque Deus vai abençoar a sua entrada, a sua saída. Todo o percurso. Mas tem mais uma coisa no Salmo 121, versículo 8. Diz assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Sabe, Deus cuida de você agora e para sempre. E aí eu pergunto para você, se você tivesse de escolher, o que você escolheria? Agora ou para sempre? Você não precisa escolher, na verdade, sabe por quê? Porque você está em Cristo Jesus. Então, lembra de Mateus 28, 20? Ele fala assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Na epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz assim, ó: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Sabe, o Criador do universo é o seu ajudante. O Deus de Israel é o seu protetor. O Senhor o protegerá, o Senhor o guardará de todo mal. E é assim que nós nos movemos, né? Confiando em Deus, Deus, Criador do céu e da terra, né? E você acaba se movendo também para o Deus que é o protetor de Israel, e você encontra o Deus como seu Senhor e Salvador pessoal, o Deus que protege você de todo mal, de todo dano. E aí, né, eu chego no meu momento aqui de ir concluindo esse sermão, dizendo assim que nós estamos numa jornada, né, uma jornada para Deus. O Salmo 121 é uma música maravilhosa para essa jornada. O Criador do céu e da terra zela por todos os aspectos da sua vida. Então, isso significa que você não precisa se preocupar, que você não precisa ter medo de nada. A grande verdade é que nada pode acontecer com você sem o conhecimento de Deus. Nada pode prejudicar você estando sob os cuidados de Deus. Mesmo as piores coisas, né, que possam acontecer na sua vida, como, por exemplo, a doença, a perda de alguma coisa, a morte, todas essas coisas acontecem sob o cuidado providencial de Deus. Deus é por você, não contra você. Deus está comprometido com o seu bem e você pode confiar nele. Então, esse salmo é um salmo maravilhoso, mas eu gostaria de parar aqui, né, ter uma pausa aqui e dizer o seguinte: essas promessas são promessas para aquelas pessoas que já entregaram a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu não estou perguntando se você crê em Deus, se você crê em Jesus. Se eu sair perguntando isso pela minha rua, muitos vão dizer isso. Mas se eu perguntar, e se você morrer hoje, não é o que eu quero, você tem certeza da sua vida eterna, de você morar eternamente com Deus? Aí alguns vão dizer assim: não sei, quem sabe, quem pode saber? E eu quero dizer para você que é possível saber, sim. Em 1 João, né, um texto que eu gosto muito, 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 10, diz assim, ó: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Sabe, quando você tem Jesus, você tem a vida eterna.
Então você tem essa certeza, ele é seu Senhor, ele é o seu Salvador. Quando Jesus estava ali naquela cruz, e dois ladrões, né, dois malfeitores zombavam dele, um destes virou para Jesus e disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Primeiro, ele reconhece Jesus como Senhor. Segundo, ele reconhece que Jesus, né, vai entrar no reino dele, ou seja, não vai ficar ali. E ele falou assim: lembra-te de mim. Ou seja, ele reconheceu Jesus como Senhor da vida dele. Ele reconheceu que há um reino que Deus tem preparado e que a pessoa entra nesse reino por Jesus. Sabe, Jesus, certa feita, diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você está querendo ir por uma igreja, por um batismo, por obras, você não vai conseguir chegar lá. Porque é só Jesus quem conduz uma pessoa ao céu. E a única coisa que precisa é você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Aquele ladrão na cruz, ele não teve tempo para ser batizado, para fazer boas obras, para entrar na membresia da igreja, não, ele simplesmente entregou a vida dele para o Senhor Jesus. E Jesus virou para ele e disse: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo pela fé colocada em Jesus. E é isso que eu quero deixar para você. Deixa Deus cuidar da sua vida. Se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador, e você terá essa promessa de vida eterna, e Deus cuidará de você em todos os momentos da sua vida. Não importa o que aconteça aqui nessa vida, no agora, tá? Porque a sua vida pode até acabar mal aqui agora, mas ela certamente continuará na eternidade, e é possível continuar bem, com Deus cuidando de você para todo sempre, a partir do momento que você entregar a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então entregue a sua vida a Ele. Confie nele para a vida eterna. E Ele mudará a sua vida com certeza. É bom poder saber que Deus cuida. O Criador do céu e da terra cuida de você. Sabe, esse Criador do céu e da terra é aquele que te protege e aquele que guarda você de todo o mal. Então entregue a sua vida a Jesus e confie nele para a vida eterna. É o que eu quero deixar com você. E logo quando a Igreja Batista Nova Aliança voltar, nós esperamos ver você conosco lá, adorando a esse Deus vivo e verdadeiro. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, damos graças por esse salmo que nos ensina essas verdades maravilhosas. Peço, Senhor Deus, que se alguém que ouviu essa mensagem ainda não entregou sua vida a Jesus, possa parar por um momento e dizer para Jesus que é pecador, que sabe que precisa se arrepender e confiar em Jesus para a vida eterna. Crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Peço por cada pessoa, Senhor Deus, que está passando por algum problema e está desanimada, que possa entender que só o Senhor é que pode ajudar. Porque o Senhor é o Criador do céu e da terra, é o Senhor quem salva a nossa vida, e é o Senhor que cuidará da nossa vida na eternidade. Por isso, ó Pai, quero agradecer pelas verdades maravilhosas da Tua palavra. E termino essa oração agradecido e confiado no nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. No nome dele é que eu oro. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E se Deus permitir, até o próximo culto aí.